No vídeo de hoje eu vou falar para você algumas dicas e maneiras, orientações para te ajudar na hora de ir ao banheiro. Meu nome é Henrique Invite, eu sou médico coloproctologista aqui em Curitiba e o meu foco hoje é no tratamento das doenças da região anal. O momento da evacuação ele é um pouco mais complexo do que pode parecer. O reto ele funciona como se fosse um reservatório para as fezes. Ele tem mais ou menos 15 centímetros de comprimento. As fezes vão chegando aqui, vão se acumulando e a gente tem a capacidade de diferenciar se a gente tem aqui fezes líquidas, sólidas ou até mesmo gases ali na região. A gente tem também a capacidade voluntária de segurar as fezes até encontrar um local adequado para evacuar. E isso a gente consegue por causa do esfíncter. As fezes elas vão se acumulando e quando ele enche, isso gera um comando lá para o seu cérebro dizendo que está na hora de ir ao banheiro e você sente a vontade de ir. E na hora que você faz a força para evacuar, toda a musculatura da pelve, ela tem que essa musculatura que está nessa região aqui, ela tem que trabalhar para que o esfíncter ele abra e as fezes consigam sair de uma maneira eficaz. A gente precisa também que você tenha uma boa sustentação da pelve para que no momento da força não desça tudo junto no momento da evacuação. E tudo isso precisa estar muito bem orquestrado para que a gente consiga ter um bom funcionamento do intestino e uma boa qualidade de vida também. A evacuação ela faz parte dos critérios de qualidade de vida. O nosso esfíncter externo, que é o músculo que faz a gente segurar as fezes, ele tem uma contração voluntária, esse a gente tem controle. Mas esse músculo ele também cansa depois de um tempo. E é por isso que a gente não deve ficar segurando as fezes ou deixar aquela vontade passar. Quando tem algum problema em uma dessas etapas, é aí que surgem os problemas que estão relacionados com a evacuação. Você pode ter dor no momento de evacuar, ter um problema de incontinência, de não conseguir segurar 100% as fezes, uma sensação de que não esvaziou tudo, por exemplo. É importante que você tenha uma preocupação com a consistência das fezes. Quem já teve problema de fezes ressecadas ou muito duras ou muito volumosas, sabe como que é difícil conseguir eliminar aquelas fezes e isso pode acabar machucando no momento da evacuação ou você tem que fazer uma força muito alta, né, muito intensa e isso pode acabar prejudicando essa musculatura e deixando aquela musculatura mais flácida, né, e romper até algumas fibras daqueles músculos. Mas então o que você pode fazer na prática para ajudar no momento da evacuação, porque afinal é isso que é o vídeo de hoje. A primeira coisa é a consistência das fezes. Você tem que melhorar a consistência das fezes para melhorar isso no momento da evacuação. E para isso a gente precisa ingerir muito líquido, muita água e também as fibras. As fibras que vão puxar a água para as fezes, algumas fibras são insolúveis, ou seja, elas não vão ser absorvidas, elas vão ficar ali no intestino e isso vai aumentar o volume de fezes que está passando pelo intestino. É esse volume que vai dar o comando para o intestino contrair e empurrar as fezes para frente. Só que isso vai ficar muito difícil, essa movimentação fica muito difícil se as fezes estiverem muito secas. E é por isso que você precisa de água para ajudar nessa movimentação também. A quantidade ideal de fibras que a gente deve ingerir é em torno de 20 a 30 gramas por dia. Isso você vai encontrar nas folhas, nos vegetais em geral, frutas, sementes, cereais, e você pode também suplementar com alguma fibra. Hoje o psyllium, por exemplo, é uma fibra que é muito boa. Se você ingerir ali mais ou menos uma colher de sopa ao dia, isso vai ter mais ou menos uns 5 gramas de fibra e vai te ajudar a chegar naquela quantidade ideal. Para saber a quantidade ideal de água que você deve tomar por dia, você vai multiplicar o seu peso por 30 e aquele valor que der é o volume de água que você deve tomar em 24 horas. Isso é o básico que todo mundo tem que fazer antes de pensar em cirurgias, procedimentos, fisioterapia. Esse básico tem que estar sendo bem feito, tem que estar bem ajustado para a gente pensar em algum outro tratamento. O problema é que para algumas pessoas só isso não é suficiente, né? Às vezes pode ser preciso o uso de algum laxante, por exemplo, para te ajudar. Tem vários tipos de laxante e para escolher qual você tem que ser orientado pelo seu médico para entender qual que é o mais indicado no seu caso. A segunda coisa que você tem que fazer é atividade física. Isso também faz parte do básico ali. A movimentação do seu corpo vai estimular também a movimentação do seu intestino. Tanto por uma ação mecânica mesmo, né? Exercícios como abdominais, por exemplo, vão estimular a movimentação e também pela liberação de alguns hormônios que vão estimular a contração do intestino. É importante que você tenha essa musculatura abdominal bem desenvolvida para que no momento ali da evacuação você consiga fazer uma força suficiente para conseguir empurrar as fezes para baixo. Agora o que é importante lembrar é que você tem que fazer a força no abdômen, mas lá embaixo o esfíncter ele tem que abrir, tem que relaxar.
Inclusive, durante o exame físico, às vezes eu peço para o paciente fazer força como se ele estivesse evacuando, e lá embaixo, ao invés de relaxar, acaba contraindo e faz o que a gente chama de contração paradoxal, que era para relaxar, acaba fazendo um movimento ao contrário. E esse movimento ele tem que estar muito coordenado, então enquanto um contrai, a musculatura do abdômen contrai, lá embaixo tem que relaxar. O intestino ele faz uma curva também, começa aqui do lado direito, passa por cima da barriga e depois ele desce em direção ao reto. Se você fizer também uma massagem, né, nesse sentido, do lado direito para o lado esquerdo, isso também pode te ajudar a facilitar, né, a propulsão ali, a movimentação das fezes. Uma outra maneira que pode te ajudar na hora da evacuação é colocar um apoio, um degrau na frente do vaso. Você põe o seu pé ali em cima, isso vai mudar a angulação do reto, vai facilitar a saída das fezes e vai também otimizar aquela força que você tem que fazer, porque já vai estar mais fácil para sair, então você tem que fazer menos força. Além disso, como você vai estar com a perna meio dobrada, você vai fechar também a região da virilha, isso vai diminuir a chance de formar uma hérnia ali na região inguinal. As mulheres, elas têm uma tendência a ter uma flacidez ali da região do períneo, e isso está muito ligado com o período da gestação, também o tipo de parto que foi feito, se o neném era muito grande, por exemplo. Se a mulher sente que na hora da evacuação toda a musculatura da pelve ela desce quando vai evacuar, ela pode ajudar colocando as mãos, assim, fazendo uma sustentação manual mesmo para tentar facilitar a evacuação. Ou se ela sente uma bola na vagina, por exemplo, ela pode fazer um toque na região da vagina para empurrar aquela bola, para direcionar as fezes lá para a saída do ânus e facilitar a evacuação. Todas essas manobras, essas maneiras que eu falei, elas podem te ajudar no momento da evacuação, mas o interessante é que você faça um tratamento da raiz do problema. Quando a gente faz um bom estudo da região, né, com manometria, entende como que está o funcionamento daquela musculatura, e entender o porquê que aquele problema está acontecendo, a gente consegue focar num tratamento específico, direcionado para você. Que pode ser, por exemplo, uma fisioterapia pélvica, alguns tipos de cirurgia também podem ser necessários na região, no caso de uma retocele, por exemplo. E algumas mulheres também têm um benefício se fizerem uma reposição hormonal. Esse foi o vídeo de hoje. Aqui no YouTube eu trago vídeos um pouco mais longos para você, que busca por conteúdos mais longos, mas se você quer conteúdos mais rápidos, também me acompanhe lá no TikTok, no Instagram, que tem muito conteúdo diariamente para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você busca por um tratamento menos invasivo, me procure que eu posso te ajudar, e até o próximo vídeo.